Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, livro conhecido como um dos profetas menores, livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9. Eu vou ler o verso de número 8, ok? Estou aqui alegremente na minha residência, aguardando a visita ilustre do evangelista Israel Ferreira, juntamente com a sua esposa, Raquel Ferreira, também seus filhos. E enquanto isso, estou aqui meditando a palavra do Senhor, estou meditando com a Bíblia a palavra-chave, inclusive recomendo para aqueles que ainda não a têm, que a tenham. Ageu, capítulo de número 2, versículos de número 8 e 9, pensamento é muito rápido, o texto diz: Minha é a prata, disse Deus, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos, né? Jeová Sebaote, uma expressão preferencial utilizada pelo profeta Ageu. É interessante porque os reinos que governam o nosso mundo é o reino animal, é o reino vegetal e o reino mineral. Desses três reinos, o reino mineral é um reino que Deus reclama para si. Minha é a prata, meu é o ouro. Dando-nos a ideia que de tudo que nós temos de Deus, primeiro Crônicas 29:14 ou 16, se não me falha a memória, Deus tem parte nisso. Essa é a ideia. Tudo que Deus te dá, Deus tem parte nisso. Minha é a prata, disse Deus, meu é o ouro. Reino animal, reino mineral, reino vegetal. Reino animal, reino vegetal, Gênesis 1:26, domine o homem. Porém, reino mineral pertence a Deus. Mas não é essa a ideia do texto. A ideia que eu quero tratar-lhes é o verso de número 9, quando diz: A glória, disse Deus, desta última casa será maior do que a da primeira. Então existem tamanhos de glória ou manifestação da mesma. Diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar, disse Deus, darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. O contexto, penso que você conhece, é volta do cativeiro. Aconselho que você leia o livro do profeta Ageu, como consequência ou como sequência do livro do profeta Neemias e também Esdras. Então, leia esses livros paralelamente, quem sabe também um pouco do livro de Jeremias. Isso é uma outra história. Então, é a reconstrução do templo. Não o templo de Salomão, mas agora o templo de Zorobabel. Os recursos são resumidos, são reduzidos. Nem de longe, lembra-se, nem de longe, não passa perto do único, majestoso, suntuoso, faraônico, extraordinário, sobre-humano, todas as virtudes, adjetivos, beldades do grande e magnífico templo de Salomão. Nem de longe esse templo lembra aquele. Então o povo está desestimulado, o povo está desanimado. A Bíblia diz que eles têm casas para construir, têm a sua história para construir. Abandonam a construção da casa de Deus. Isso é uma outra história. E alegando justamente isso, falta de recurso, dificuldade. E de repente Deus diz, minha é a prata. Não esqueçam, meu é o ouro. Então todas as vezes que Deus te der um projeto, acredite, Deus é poderoso suficientemente o bastante para ter os recursos, métodos e o meio de provisão. Fique na paz. Minha é a prata, disse Deus. Meu é o ouro. Só que daí o verso 9 parece contrariar o verso 8. Porque o verso 9 diz, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E daí você diz assim, bom, o recurso é menor, mas a glória é maior. Então Deus está dizendo que vai prover, verdade. Então a provisão de Deus dada a Zorobabel será maior do que a provisão de Deus dada a Salomão? Não. A casa vai equiparar-se? Não. Nem de longe. Não a lembrará. Então como associar essa ideia? Deus está dizendo, eu tenho recurso suficiente. Eu tenho recurso bastante. Minha é a prata. Meu é o ouro. O Deus de Davi, o Deus de Salomão, é o Deus de Zorobabel. O Deus dos tempos de outrora é o mesmo Deus. Se eu quiser vos ajudar, se eu quiser vos prosperar, se eu quiser vos abençoar, se eu quiser, eu posso. Mas eu quero que vocês entendam, é o que Deus está dizendo, que a glória, o tamanho, a medida da glória deve ser mensurada não pela aparência, mas sim pela essência.
Nós nos perdemos naquilo que travestimos, isto é, naquilo que aparentamos. Quando você lê Apocalipse, capítulo 21, é extraordinário. Você tem ali a visão da Nova Jerusalém. Você tem toda espécie de pedra preciosa, é lindo o texto. Mas o verso de número 19, se não me falha a memória, verso 16 a seguir, vai dizer que os fundamentos são de pedra preciosa. Gente, quem é que coloca pedra preciosa nos fundamentos? Nós colocamos pedras preciosas nos ornamentos, na ornamentação, não na fundamentação. Então Deus está dizendo que o que há de mais glorioso é aqui, é no fundamento, é fundamental. O que há de mais glorioso não é aqui onde os olhos veem, mas é aqui onde o coração de Deus prescruta. Deus está dizendo, é verdade que a excelência, a majestade, a pomposidade do templo de Zorobabel não se equivalerá, não se equipará à glória do templo de Salomão. É verdade, mas se eu que sou dono do ouro, se eu que sou dono da prata, tivesse preocupado com isso, eu daria o recurso, abriria a janela dos céus, abriria da terra, enfim, eu daria o recurso. Mas eu quero que vocês entendam que neste lugar eu darei paz. E paz é um sentimento necessário, porém abstrato, não é concreto. Você não pega a paz, você não engarrafa a paz, você não palpa a paz, não é tangível. Então Deus está dizendo, o que há de glorioso não é apenas aquilo que é tangível, visível, palpável. Não é apenas aquilo que é tocável, não é aquilo apenas que os seus olhos veem. 1 Coríntios 2:9, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração humano nem pode imaginar, é o que Deus tem preparado. Então a glória de Deus é medida pela essência e não pela aparência. Então deixamo-nos de sermos iludidos e acharmos que Deus é vencido pelos olhos. Nós somos vencidos, comprados e às vezes vendidos pelos olhos. Mas você conhece aquela máxima que Deus disse a Samuel, referindo-se a Davi. Lembra o que Deus disse? Eu, o Senhor, não olho, não vejo como os homens veem. E glória a Deus por isso. Se Deus olhasse, se Deus visse como os homens olham, como os homens veem, imagine, eu não estaria aqui vos falando, você não estaria aqui me ouvindo. Nós não existiríamos mais. Deus não investiria em nós outros. Pelo menos falo de mim. Mas 1 Coríntios, você conhece, capítulo de número 1, verso 25, a seguir, é loucura. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. E nisso manifestou-se Deus e que escolheu as coisas vis, desprezíveis, as coisas normais. Deus é capaz de fazer algo anormal através de gente normal. Deus é capaz de fazer coisas sobrenaturais através de gente natural. Deus é capaz de fazer coisas incomuns através de pessoas comuns. Então, a glória de Deus está na essência, não na aparência. Sei que você já sabe disso. Sei que você já ouviu isso. Não é minha pretensão trazer-lhes nenhuma novidade, mas só lembrando. Tá bom? Só queria vos lembrar, 2 Pedro 3:2, tá bom? Nunca esqueça, a glória de Deus é mensurada. Deus mensura pela essência, não pela aparência. Nós não vimos nada e nos admiramos com pouco que vimos. O Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo conhece, não se admira. Não há nada que o faça admirar-se. Então Deus não se vence. Deus não é vencido pela aparência. Então, irmãos, menos aparência e mais essência. Tá bom? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Forte abraço. Deixe seu like, inscreva-se no canal, divulgue para outras pessoas. Facebook, Instagram, enfim, grupo de WhatsApp. Comunique com outras pessoas que existe alguém do lado de cá querendo falar de Bíblia, querendo conversar com você sobre Bíblia. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Esse é o nosso pão diário do dia de hoje.